Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um Revisitando, então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e na página do Instagram. Bom, vamos aqui para o Revisitando de hoje, que é da franquia Maze Runner, que é uma distopia, uma trilogia de filmes de ficção científica e que, de fato, é propensa também a muitas e múltiplas interpretações em que as pessoas fazem com essa saga. Primeiramente, é importante salientar, de primeira, assim, eu já vou falar do elenco. Por quê? O elenco ele tem Dylan O'Brien, né, que é o protagonista, que é o Thomas. É importante salientar isso porque eu sempre ressaltei e digo sempre que a atuação do Dylan O'Brien é nível gigantesca e tem sim, querendo ou não, na maioria das hipóteses, um papel extraordinário que não é tão reconhecido no cinema. Dylan O'Brien é um ator que, na minha concepção, olhando a fundo, é um ator em que as pessoas não elevam ao seu nível, né? É um ator em que ele tem muito potencial para oferecer. E eu diria que, muito se dá pelo epílogo dele ser um dos membros representantes da Elite Teen Wolf, né? Que eu digo que é da Elite Teen Wolf por ele ser um dos personagens principais da série, né? E que muito disso as próprias empresas cinematográficas elas recaem por cima dele, né? Justamente muito por essa questão. Porém, não é só o Dylan O'Brien que tem no filme. Tem o Thomas Brody Sangster, que interpreta o Newt. Tem a Rosa Salazar, que interpreta a Brenda. Tem o Will Poulter, que interpreta o Gali. Tem também o Ki Hong Lee, que interpreta o Minho. Então, assim, tem atores com seus papéis, seus devidos papéis, né? Excepcionais dentro da concepção da trilogia. Então aqui, ó, dos 3 filmes que a gente tem o Maze Runner Correr ou Morrer, a gente tem o Maze Runner Prova de Fogo e a gente tem o Maze Runner A Cura Mortal. Murilo, na tua opinião, qual que é o melhor Maze Runner? Eu gosto bastante do Maze Runner Cura Mortal. E pra mim, na minha concepção, ele é o melhor filme. Na minha opinião sincera. Ah, mas eu gosto mais do primeiro. O primeiro é mais nostálgico, de fato. O primeiro, ele tem a sua base de nostalgia muito forte. E ele tem uma estrutura ali mais distópica, mais fantasiosa, que apresenta, de fato, o universo que é Maze Runner. Porém, eu gosto muito da Cura Mortal justamente por se tratar do encerramento da trilogia e de uma forma um tanto quanto que emotiva e de uma forma um tanto quanto que trabalha de todos os ângulos a cinematografia, a fotografia, a paleta de cor e, de fato, o desenvolvimento de personagens, que é o que mais me cativa em todas as áreas de conhecimento do cinema. Eu adoro ver um desenvolvimento de personagem em que, de fato, ele evolui, né? Ah, mas o próprio nome desenvolvimento de personagem quer dizer que o personagem ele já está evoluindo. Sim, porém, a gente tem os ditos desenvolvimentos de personagem que, na concepção de espectador, na minha concepção de espectador, não muda em nada, né? Porém, aqui, nesse caso, The Maze Runner, muda. O personagem ele muda, ele tem outros pensamentos, ele passa a ter outros pensamentos no decorrer do filme. É importante salientar que também, na minha concepção como um espectador de Maze Runner, eu acho o Maze Runner Prova de Fogo inferior aos demais. Ah, mas trabalha uma nova simbologia, aborda ainda mais, expande, amplia o universo para outros conceitos. De fato, ele faz isso.
Ele mostra o mundo como ele é fora do labirinto. E é exatamente essa a função do filme e é exatamente isso que o filme propõe. Porém, como o resto, né, assim, fora desse contexto de apresentar um mundo que não é só o labirinto, e na verdade, erro meu, diga-se de passagem, o mundo é um labirinto, só que um labirinto muito mais complexo e estruturado e pensado pela empresa do filme, pela empresa, assim, que é outra crítica que eu faço do filme, a empresa malvada, a empresa com um viés mais burocrático, um viés mais burguês, né? Que eles querem que a toda estrutura prevaleça sobre os privilégios deles, né? E isso para mim não cai muito bem, tanto no período de 2014, 2015 e 2018, que foram lançados 3 filmes, justamente pela ampliação temporal que esses filmes se passam, né? Então, aqui vai um ponto negativo que eu acho. Ao meu ver, os antagonistas desse filme, claro, tem a atuação ali dos antagonistas muito boa, muito decente ao papel que foi proposto pelo roteiro. Porém, é importante também ressaltar aqui que o roteiro ele foi descrito com base nos livros. Eu não li os livros. Muitos falam aquele mesmo conceito. Os livros eles são melhores que os filmes. Pode até ser. Eu não li os livros para ter uma base sobre e a respeito disso. Contudo, eu imagino numa imagem imagética, né, que é uma imagem visualmente adaptada, né, numa imaginação, que tinha mais potencial para abranger os antagonistas e o arco desses antagonistas nos 3 filmes, né? Digo, tanto no primeiro, que eles foram pincelados, né? Para no segundo filme eles ampliarem o universo Maze Runner, para no terceiro a gente ter um encerramento de fato. Outra coisa, eu odeio o fator voltar dos mortos, né? Nesse filme ele tem isso. E pra mim, na minha explicação, o voltar dos mortos, principalmente eu falo no terceiro filme, que pra mim foi o pior problema do terceiro filme, foi que eles trouxeram o personagem de volta dos mortos e a justificativa deles foi muito falha e muito dando brecha pro roteiro, né? Automaticamente isso deve ter uma outra explicação aprofundada nos livros. Claro, deve ter, mas eu não fui pesquisar para ver. Porém, em cinematografia, a gente tem aquela concepção, aquele conceito de que o filme ele não tem que te explicar nada, o filme ele tem que te mostrar, né? Já ouviram essa frase alguma vez na vida de vocês? Que o filme ele não precisa te explicar, ele precisa te mostrar. Aqui não cabe isso, né? Porque mesmo ele te mostrando o personagem vivo, de volta, a gente não tem nem em imagens, nem em conceitos, nem em explicação, uma decência proposta para que ele esteja de volta, né? Então, assim, quando um papel, né, eu acho muito arriscado essas cinematografias que estão fazendo por aí, como Velozes e Furiosos, como o último filme do Maze Runner, como diversas outras obras famosas de vamos pegar um personagem querido que morreu, faleceu e vamos trazê-lo de volta, né? Isso, na minha concepção, é uma estratégia muito arriscada. Falo isso justamente pelo fator de que a gente conhece como a estrutura, né, disso funciona. E é um fato, né, que a maioria das vezes, 90% dos casos, é falho, né? Então trazer personagem de volta dos mortos, mesmo sem demonstrar, mesmo sem a própria cinematografia, o próprio ângulo de câmera, a própria fotografia, ou até mesmo uma cena ou um trecho não mostrar ou não exemplificar
ou não transmitir essa emoção, para mim já é uma falha, né? Eu gosto bastante de revisitar esse conceito justamente para ampliar ainda mais o léxico, né, das pessoas que não entendem esse conceito de retorno, né? Eu acho muito benéfico trazer isso de volta. Enfim, também tem a questão, obviamente, da fotografia dos efeitos especiais. Eu acho que para a época, né, como um todo, né, assim, primeiro filme lançado em 2014, 2015 e 2018, eu acho um CGI ok. Não é a 1001 maravilhas que temos, porém, contudo, entretanto, todavia, né, é uma coisa benéfica, uma coisa que dá pra passar, né? É uma coisa que não é um horror, que nem CGI da CW, mas que não é a obra-prima que tem, por exemplo, os filmes de Duna, né? Filmes de cinematografia de alto padrão. Não tem, de fato, como eu posso dizer? Não é ruim, mas também não é o ápice. Eu acho que eu já defini isso como mediano, né? Contudo, a fotografia, ângulo de câmera, escolha de paleta de cor, eu acho isso muito bom, muito bem estruturado, muito as escolhas assertivas, né, são benéficas no sentido, principalmente, eu me relembro aqui agora dos dois últimos filmes, tá? O primeiro é o que mais me falha um pouco na memória. Porém, no segundo filme, as cenas do deserto, elas me passam uma sensação, né, de que realmente o árido, a aridez daquele cenário repassa sobre a consciência dos personagens. E eu gostei muito de ver isso, né, no filme. No terceiro eu já consigo analisar na questão de capital, né? A capital, a estrutura de uma cidade urbana que é caótica, cheia de pessoas e que muitos têm privilégios e muitos não têm, né? É uma desigualdade. No terceiro filme, a fotografia ela ambienta isso muito bem. A desigualdade de renda, vamos dizer assim, e a desigualdade de condições. O terceiro filme ele faz uma dura crítica a esse tópico em específico, né? Bom, eu não me arrependo de ter dado uma nota 9 para Maze Runner, tá? Eu saliento aqui, retomando, né, revisitando Maze Runner, que eu faria a mesma coisa agora. Eu daria uma nota 9 para Maze Runner. E eu acho justo, né, essa nota, pelos vários aspectos de que uma distopia traz, né, para toda uma estruturação. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e na página do Instagram. Vejo vocês, até a próxima!